Olá, turma. Eu sou a professora Thaís, tá? Sou a Thaís Andrade, enfermeira, e hoje eu vim falar com vocês de um assunto não muito fácil, né? Hoje eu vim conversar com vocês sobre suicídio, que é um assunto bem complicado para a gente abordar. Eu vou abrir aqui um slidezinho que eu fiz pequeno para a gente conseguir falar um pouquinho sobre esse tema, tá bom? É, Uma coisa que eu queria falar com vocês antes de começar a trabalhar com o slide, né? Uma coisa muito importante, gente, é que assim, suicídio, né, é um tema muito pouco abordado. A gente só tá conversando sobre esse tema porque a gente tá no Setembro Amarelo. E por que que aconteceu esse Setembro Amarelo? A gente realmente colocou essa data, esse mês e essa cor realmente de alerta, alerta sobre uma situação extremamente grave, né? Porque o suicídio, ele sempre tem alguma coisa por trás dele e muitas pessoas, elas avisam que vão cometer, elas dão indícios, né? Elas demonstram que alguma coisa tem de errado e a gente não enxerga, né? Por quê? Porque suicídio é um tabu, né? A gente não fala sobre esse tema, a gente não fala sobre, a gente fala mais sobre sexo, sobre sexualidade do que sobre suicídio, né? Porque esses temas são tabus. A gente não conversa sobre isso. E a gente deve conversar, porque conversar é a melhor situação. Né? O melhor jeito de prevenir uma situação dessa é conversando. Gente, para introduzir o nosso tema, eu vou dar aqui alguns fatos sobre suicídio, tá? Primeiro fato que eu quero conversar com vocês. Toda pessoa que cometeu suicídio ou que pensa em cometer suicídio tem uma doença mental por trás, tá? Então, as pessoas que falam sobre isso, que tentam ou pensam, têm uma doença mental por trás. Gente, eu vou pedir desculpa se vocês estiverem escutando alguma coisa por trás, se o áudio não estiver muito bom, porque eu tô gravando aqui na sala da minha casa, né? Então, pode ser que tenha carro na rua, a gente conversando, mas vamos ignorar e vamos aqui, porque esse tema é extremamente importante, a gente precisa dar alguns direcionamentos sobre isso, tá? Então, assim, doença mental. Quais principais doenças mentais levam ao suicídio? Depressão, bipolaridade, esquizofrenia e abuso de álcool ou outras substâncias, tá? Aqui são as 4 principais situações que levam ao suicídio. Então, a pessoa que tenta, ela não é saudável, ela tem uma doença por trás. Então, a gente consegue tratar, muitas vezes, com um tratamento simples, né? Com ansiolítico, com algum opioide simples, eu consigo tratar essa doença e uma coisa que levaria à morte, agora a pessoa vai viver normal. Só que a gente não conversa sobre doença mental, né? Então, é muito complicado. Outro fato sobre o suicídio. Existem grupos que têm mais risco e outros que têm menos chances de cometer o suicídio, né? Pessoas com doenças mentais têm mais chance, né? 90% das pessoas que têm doença mental podem cometer suicídio. As pessoas que não têm doença mental podem? Sim, numa impulsividade, numa situação diferente, mas nem tanto quanto as pessoas que têm doença mental. Mulheres tentam mais suicídio de fato, mas homens cometem mais suicídio. Gente, me desculpem pelo barulho, meus bichinhos estão gritando. Eu vou tentar dar uma conversada com eles, tá? Homens e pessoas adolescentes jovens cometem mais suicídio que idoso, só que a gente também não pode achar que idoso não vai cometer, porque sim, comete, e a letalidade de um idoso cometendo suicídio é muito maior do que uma pessoa jovem, porque o idoso já tem outras doenças, a saúde já está debilitada, então é muito mais letal. Só que, em contrapartida, os jovens tentam mais do que os idosos. Outro fato sobre o suicídio, né? A gente já está no terceiro fato.
Suicídio é problema de saúde pública, né? Suicídio mata mais no nosso país do que a AIDS, mata mais do que câncer. Então, assim, é uma base muito grande e a gente não tem nenhum trabalho ainda para tentar prevenir, algum trabalho público sobre isso, né? E é um problema de saúde pública, a gente tem que entender que a gente tem que intervir nessa situação. E como que eu posso intervir nessa situação? Vendo, observando as pessoas que estão ao meu redor, escutando muito bem o que elas estão dizendo, né? Se eu tenho uma pessoa que está do meu lado e tá sempre falando, olha, eu estou muito cansado, eu queria dormir e nunca mais acordar, eu não suporto mais a minha vida, eu tô muito triste, eu não aguento, eu estou é, já queimei tudo que eu tinha que queimar, eu tô cheia de tanto problema. Se as pessoas estão usando esses argumentos, fique atento, vá atrás de um médico mental, né, de um psiquiatra. Gente, as pessoas não vão atrás de psiquiatra porque acham que psiquiatra cuida de gente louca. Não existe pessoas loucas, tá? Isso daí era antes da reforma psiquiátrica, onde aqueles sanatórios tratavam eles que nem animais, com banho de água gelada, com lobotomia e choques. Tá? Isso não existe. A gente tem que tratar a doença mental como uma doença. Do mesmo jeito que se eu tenho um problema cardíaco, eu vou atrás de um cardiologista. Do mesmo jeito que se eu não estou conseguindo respirar direito, eu vou atrás de um pneumologista se eu não estou bem, se eu estou triste, se eu estou cansada, se eu estou pensando em suicídio, eu tenho que ir atrás de um psiquiatra. Porque esses pensamentos ou essa sensação demonstra que você não está bem. E muitas vezes é porque algo no seu cérebro não está funcionando direito, né? Alguns hormônios, alguma coisa ali está errada. Então você precisa ir em busca do tratamento. Às vezes, um único medicamento que não vai ter efeito colateral, que não vai te deixar dopada, que vai te fazer bem, vai tratar o seu problema. Então não tem por que você ter medo de ir em busca de um psiquiatra. Você tem que sim em busca e procurar a tua felicidade, procurar a tua vida, né? E não pensar. E nós, como sociedade, né? Porque é um problema de sociedade, um problema de saúde pública, a gente tem que estar alerta de qualquer jeito, tanto em casa, no trabalho, ou no colégio. A gente tem que escutar e ouvir o que as pessoas estão dizendo. Se você está com o seu colega que todo dia está falando essas coisas, que está pensando em tirar a própria vida, né? Conversa com ele. Né? O que custa você dar uma palavra amiga e até mesmo falar, olha, vai procurar uma ajuda, você está precisando, não faça isso, eu vou com você, né? Dar uma mão de apoio. E é um problema de saúde pública e nós, como sociedade, a gente tem que intervir nessa situação, certo? Quarto fato sobre suicídio, né? O suicídio, ele poderia sim ser evitado. 90% do suicídio pode ser evitado. Como que eu posso evitar o suicídio, gente? Procurando tratamento, né? Porque a gente já conversou, a maioria das pessoas que cometem suicídio tinham doença mental, certo? Se a maioria da pessoa que comete suicídio tinha doença mental, se eu trato doença mental, eu previno suicídio, tá? Então, 90% dos casos eram previsíveis e eram prevenidos. Então, o que eu tenho que fazer? Procurar ajuda especializada, certo? Quinto fato sobre o suicídio, né? Ai, deixa eu lembrar. O que eu estava falando? O quinto fato sobre o suicídio é que existe maneiras de você criar ali uma situação para não cometer os vínculos, né? Os vínculos também vão criar ali uma barreira contra o suicídio. Ah, mas professora, o que são vínculos? Gente, qualquer tipo de vínculo. Se você tem uma boa estrutura familiar, se você tem bons pais, bons irmãos, bons tios, se você se sente acolhida e amada na sua família, você tem um risco menor de cometer suicídio. Se uma mãe tem filhos e ela tem um vínculo muito forte com essas crianças,
tem um risco menor de cometer suicídio, né? Um casamento, né? Se você ama muito o seu parceiro, se você tem um vínculo muito forte, a situação do suicídio é mais prevenível. Um trabalho, se você tem um trabalho que você é muito importante naquele trabalho, que você se sente importante, que você gosta, também é um vínculo, isso também previne o suicídio. Gente, até animais domésticos podem prevenir suicídio. Já existem estudos que pessoas que têm ali principalmente o cachorrinho, o gatinho, que eles criam um vínculo com você, que eles demonstram amor e afeto, você tem uma saúde mental muito mais estável. Em contrapartida, eles criam esse vínculo e também você não tem uma menor chance de cometer o suicídio. Por que isso? Gente, é comprovado que acariciar um animalzinho de pelos, né, como esse aqui que tá comigo, se você faz carinho em animais que têm pelos, que têm esse vínculo com você, diminui ansiedade, diminui frustração e você melhora a tua saúde mental e tem um risco menor de cometer suicídio. Muitas pessoas, principalmente, não criam animais porque acham que vão dar trabalho. Gente, é muito bom. Né? Não é porque eu tenho que eu mostrei para vocês que eu tô falando, mas faz bem para a saúde. Faz bem para a saúde mental, faz bem para a saúde respiratória, para não criar alergias, tá? E às vezes você tá numa situação como uma das minhas alunas veio conversar comigo, não vou falar o nome dela e nem a situação que ela tá vivendo, que isso é totalmente antiético, mas ela veio conversar comigo falando de uma situação que ela tá em casa, né? E eu não falei com ela, mas eu vou em busca e vou falar assim, às vezes você presentear esta pessoa com um animalzinho doméstico, um cachorrinho, um gatinho, talvez, né? Talvez ela possa criar um vínculo tão forte com aquele animalzinho, tirar essa frustração, criar mais felicidade por conta das endorfinas que são liberadas ao lado desses animais domésticos, ela pode dar uma melhorada, né, dar uma melhorada na situação que ela está vivendo e até mesmo ela vir conversar e vocês irem em busca de uma saúde mental melhor, em busca de um psiquiatra, né, de um psicólogo, e a gente consegue resolver esse problema. Então, esses foram os fatos que eu queria tratar sobre suicídio. Mas foi o que a gente conversou já, né? Um dos principais fatores de suicídio é a saúde mental, né? É as doenças psiquiátricas. E quais são as principais doenças psiquiátricas que a gente conversou? A depressão, a bipolaridade, a esquizofrenia e o abuso de álcool e outras drogas. Então, eu vou falar um pouquinho sobre essas doenças, principalmente a, a depressão. E peraí, gente, meu computador deu uma pequena falhada. Cadê o meu slide? Ih, sumiu, gente. Oh, meu Deus. Só um minutinho. Que eu vou abrir aqui. Eu espero realmente que depois dessa nossa conversa, a gente consiga trabalhar de uma maneira diferenciada. Meu animalzinho tá comendo os benjamins de casa, ver se eu posso com isso. Né, a gente entenda mais sobre saúde mental e a gente consiga prevenir de uma melhor forma, né? Uma coisa muito importante, um dos fatos que eu não conversei ainda com vocês, que é extremamente importante. Então vamos lá, sexto fato sobre suicídio, né? É mais provável que uma pessoa cometa suicídio se ela tiver outras doenças mentais associadas, né? O que seria isso? Por exemplo, ela tem abuso de álcool e drogas ou algumas outras substâncias e tem a depressão. É mais provável que essa pessoa cometa suicídio, né?
ela tem, sei lá, esquizofrenia, ou ela tem um transtorno de dor, né? Ela tem uma doença crônica que causa dor, ou câncer, ou doença autoimune, e associada com essa doença tem a depressão. Então, as doenças associadas causam mais suicídio do que outras, né? Mas a gente já sabe que o suicídio é prevenível, que tem base para isso, que tem tratamento para isso. Então, vamos em busca disso, né? Do tratamento. Outra coisa importante, vamos falar sobre as doenças mentais. Né? O principal doenças que a gente vai abordar, né, o transtorno de bipolaridade, a depressão e também o transtorno de ansiedade, que eu acredito que não sei se vai dar tempo da gente abordar a esquizofrenia e os abusos de álcool e outras substâncias. Mas se não der, a gente grava, a gente faz outra live, outro vídeo aqui para o canal do Sebrae, falando sobre esses outros problemas de saúde mental, né? Mas os principais e os que mais acometem a nossa população são esses transtornos. E estes transtornos, sim, pode levar ao suicídio, certo? Perguntinha norteadora que eu queria fazer antes da gente começar a abordar o tema em si. Para você, o que é doença psiquiátrica, o que é doença mental? Né? Como a gente já tem abordado nesse tema, como a gente já conversou, doença mental, ela, ela é uma doença como outra qualquer e existe tratamento. É só você ir em busca dele, tá? O que nunca dizer para pessoas que têm doença mental. Eu gosto muito dessa charge, porque muitas vezes a gente usa e não sabe o que fazer, não sabe o quão perigoso é esse tipo de comentário, né? Você tem uma pessoa que está dizendo que está frustrada, que está cansada, que não aguenta mais a vida. Aí você pega e fala, vai lavar uma louça, que o teu problema é falta do que fazer. Ah, vai praticar um esporte, que o seu problema é falta de gastar energia. Gente, não é isso, né? E tem outras palavrinhas aqui, ó, controle-se, né? Ah, tá surtando, controle-se, se acalme. Isso aí que ela tá fazendo é só para chamar atenção. Ah, isso é coisa de gente preguiçosa, tá chorando, não quer levantar da cama porque é preguiçosa. Ah, tentou se matar porque é louco, porque é maluco. É melhor você arranjar um emprego. Isso é tudo coisa da sua cabeça. As pessoas pioram por causa de você. Nossa, essa frase aqui, né? Eu acho que é uma das piores, né? As pessoas ficam pior ao seu lado, né? Onde você está tem problema, né? Tudo que está ao seu redor é um grande problema porque você é uma louca. Mas tu me parece ótimo, né? Por que que você está falando que você está cansado? Você me parece ótimo, você está super bem. Gente, essas palavrinhas, né? Isso é extremamente preconceituosa, né? Você está criando um conceito antecipado sobre aquela pessoa. E essas frases podem sim levar ao suicídio. E, gente, quando você usa qualquer tipo de palavras ofensivas para maltratar alguém, principalmente uma pessoa que já tem uma doença mental, mesmo que não seja diagnosticada, você tá levando ela a um sofrimento muito grande e você tá levando ela mais próxima ao suicídio. Então, você querendo ou não, você tá dando para ela a chance de se matar, né? Você praticamente está cometendo um assassinato, né? E já existe uma lei sobre isso, né? Já existe uma lei que se a pessoa está tentando suicídio e você instiga ela a fazer isso de qualquer maneira, você está cometendo um crime. Tá? Exemplo, existe um caso muito noticiado que aconteceu nos Estados Unidos, que uma médica, né, conversava com o paciente e falava para ele que ela estaria do lado dele se ele quisesse cometer isso, né, que ela estaria junto, que se ele precisasse ela estaria ali. E, gente, ele cometeu suicídio, ele tinha várias doenças, tá? Esse rapaz
tinha, eu não lembro a doença certa que ele tinha, mas ele sofria muito, era uma doença muito dolorosa, era um sofrimento muito grande que ele passava. E essa médica, né, exacerbou essa vontade de suicídio que ele já tinha por conta dessa doença que ele desenvolveu. E ela foi presa como assassina, porque ele cometeu um suicídio assistido, ela viu e não fez nada. E ela instigou isso. Então, você instigar de qualquer forma uma pessoa a cometer suicídio, você está cometendo um assassinato e já é lei. Isso não pode acontecer. Não, uma pessoa está falando que vai pular de um prédio, vai se matar, vai pular da ponte, e você fica gritando pula, pula, pula. Você é um assassino. Né? Então a gente tem que pensar muito bem no que a gente vai falar. E isso nem de brincadeira. Né? A gente fala, mas era brincadeira. Não. Tá? Não existe esse tipo de brincadeira quando se fala de saúde mental. Não tem brincadeira, isso aqui é coisa séria. Certo? Vamos falar um pouquinho sobre a depressão. O que é essa depressão, gente? Depressão é uma doença psiquiátrica, uma doença crônica, tá? Que altera o humor da pessoa. A característica da depressão é uma tristeza profunda e sem fim. É uma pessoa que se sente extremamente triste, tá? Junto com esse sentimento de tristeza, existem uns sentimentos associados, como de sentimentos de dor, amargura, desesperança, desencanto, baixa autoestima, culpa, distúrbios do sono e do apetite. Tá? E uma coisa que eu quero deixar bem clara, né? Muitas pessoas confundem depressão com tristeza. Depressão não é tristeza. Por exemplo, eu perdi meu emprego, alguém que eu amo muito faleceu, ou eu perdi dinheiro, coisas tristes, né? Isso vai me deixar triste. Porque é normal, se acontece uma situação de tristeza, eu vou ficar triste. Agora, depressão, não aconteceu nada com aquela pessoa, ela está vivendo uma vida tranquila e mesmo assim ela tem esse sentimento de tristeza profunda. Claro que a depressão pode ser desencadeada por alguma coisa, só que existem algumas características a mais do que só uma tristeza, né? A pessoa não consegue, ela dorme demais ou dorme muito pouco, ela come demais ou não come nada, ela não tem força para levantar da cama nem para ir tomar um banho, tá? Então ela é uma tristeza muito profunda e você consegue perceber o clima que aquela pessoa deixa na casa, não é só uma tristeza passageira, né? Como qualquer outra pessoa, você tem momentos tristes e momentos felizes na vida. É importante, né, a gente distinguir a tristeza patológica daquelas transitórias provocadas por acontecimentos desagradáveis, mas são inerentes à vida de toda pessoa, né? Tristeza, felicidade, ansiedade, amargura, tudo isso é inerente. Todo mundo vai passar por esses sentimentos, mas existe a tristeza patológica, a ansiedade patológica, que é uma doença, tá? E que precisa de tratamento. Uma das principais doenças que fazem, né, o suicídio é a depressão. Tá? Por que acontece a depressão, gente? Por que existe essa doença? A gente ainda não sabe. A medicina ainda não sabe exatamente, mas nós sabemos que pode ser fatores genéticos, né, que provoca distúrbios bioquímicos no cérebro, que lá a hipófise não está trabalhando direito, e também pode ter fatores ambientais que desenvolvem um gatilho que começam, tá, a desenvolver a depressão. O que são esses gatilhos? Acontecimentos traumáticos na infância, estresse físico e psicológico. Por exemplo, eu tenho no meu cérebro a genética de ter depressão, porque a minha hipófise não trabalha adequadamente lá com os neuroquímicos, os bioquímicos, né? Os hormônios. Aí acontece um gatilho, um acidente de carro, um abuso sexual, a morte de alguma pessoa próxima, e isso é um gatilho que desenvolve a depressão e começa com os sintomas da doença, tá? Quais são os principais sintomas? Angústia, desânimo, cansaço facial, a pessoa que você olha, ela tá abatida, né? Apatia, sentimento de desesperança, falta de motivação, sensações
de falta de sentimento na vida, de importância da vida, desejo de morte, insônia, irritabilidade, estresse muito grande, raiva, né? Raiva é um dos principais sintomas da doença mental. Eu acho que um dos fatores, né, das características de doença mental é o estresse, né? Quase todos os transtornos mentais causam uma irritabilidade muito grande. Se você tem aquela pessoa, gente, que ela é extremamente brava, que tudo ela se irrita por pequenos acontecimentos minúsculos, que qualquer pessoa ia olhar para aquilo e falar, não, não tem motivo disso, fique atento. Né? Isso é um momento de atenção, né? Ela tá te dando ali um toque. Fique atento, essa pessoa pode ter sim doença mental, pode ter uma depressão, pode ter uma bipolaridade aí associada a essa irritabilidade. Então, busque ajuda. Né? Se você tem um pai, um filho, um avô, sei lá, gente, quem for, um colega de trabalho, que tudo para ela é motivo de. Não, e que ela se irrita com qualquer coisa, mas eu tenho que entender, gente, o que é sintoma de doença mental e o que é caráter, né? Eu tenho uma paciente, melhor dizendo, eu vou dar até exemplo de outro. Eu tenho um paciente, um paciente idosinho lá da clínica, que tudo pra ele fala, então se você não vai resolver assim, eu vou resolver de outra maneira, eu vou me matar. Tudo pra ele fala isso. Gente, tudo, o menor coisinha que você fale, se você fala que ele não pode fazer aquilo, ou que não tá no horário, ou que você mais tarde você vai fazer, você fala, não, espera só um minutinho. Ele, se você não vai fazer pra mim, eu vou me matar. Tudo para ele é isso, gente. E ele, a vida inteira foi assim. Ele já tem 86 anos. E desde os 20 anos ele é desta maneira. Isso não é doença mental, isso é personalidade. Porque ele tem uma personalidade que, como é que eu posso dizer? Ele é mimado, ele gosta de chamar atenção e ele faz isso para chamar atenção. Gente, em nenhum momento na vida dele ele tentou suicídio. Mas ele já fez coisas para chamar atenção. Por exemplo, ele comprou veneno e deixou em casa, falando que se alguém fizesse alguma coisa que ele não gostasse, ele ia tomar. Mas isso ele tá fazendo o quê? Chantagem emocional. Então você tem que entender o que é caráter, né? O que é personalidade, o que é doença. Claro, se a pessoa tem uma personalidade assim, é difícil de você entender que ali pode ser uma doença, mas é importante você levar no psiquiatra e ele vai dizer o que tá certo ou o que não. E, gente, muitas vezes até um bom clínico consegue diagnosticar os sintomas, né? Diferenciar os sintomas mentais de personalidade. Se você levar num bom clínico, que ele tem ali uma boa estrutura médica, né? Se ele tem um bom estudo, se ele é um bom médico, ele já consegue te encaminhar para um tratamento melhor, tá? Continuando aqui. Aqui é um vídeo, gente. Eu não vou passar, eu vou explicar esse vídeo que eu uso esse slide nas minhas aulas. É uma passagem do filme Harry Potter e eu acho que é do Prisioneiro de Azkaban, não me lembro, né? Que passagem de filme é esse? Eu não sei se vocês já assistiram, mas é quando um dos dementadores ou lementadores, eu não sei o nome direito, ele invade o trem de Hogwarts e puxa lá a felicidade do Harry, né? Eu tive um dos meus alunos ainda do curso de enfermagem que ele tem depressão e ele me falou assim: depressão, professora, é como se você tivesse tomando, né, recebendo um beijo de um desses dementadores do Harry Potter. Por quê, gente? Nessa passagem desse filme, o que vai acontecer? Na hora que esse monstro, sei lá o que ele é, eu não sei muito bem, ele. Desculpem. Me desculpem, é o meu bichinho. Na passagem, na hora que esse dementador entra no trem, as janelas, o copo de água, todo mundo fica com muito frio e as coisas congelam. Gente, você vê nitidamente o gelo invadindo e você vê que o ambiente fica escuro, né? Por que que isso acontece? Porque ele tá tirando a felicidade.
E eles dizem que quando, né, no filme, eles dizem que quando você recebe um beijo de um dementador, ele consegue tirar de você toda a felicidade, todas as lembranças felizes que você tem na vida e só te deixa com uma tristeza imensa. E foi assim que meu aluno descreveu a depressão, e eu acho que não existe maneira mais brilhante de descrever. Quando você tem a depressão, você perde todas as lembranças felizes e toda a felicidade da sua vida. O seu mundo congela e paralisa numa tristeza sem fim. Isso é a depressão. Tá, é muito difícil até tratar sobre esse tema, é difícil falar sobre isso, porque realmente é muito sofrimento. Mas existe tratamento, gente, é só você ir em busca dele e assim, é só você querer. Ou uma pessoa da. Porque é muito difícil uma pessoa que tem doença mental entender que ela tem doença mental em busca do tratamento. Mas você pode, a pessoa que está ao seu redor, ou você que está vendo esse vídeo aqui comigo, né? Você pode enxergar que aquela pessoa, aquele filho, aquele marido, aquela esposa tá tendo um problema e levar ela para um tratamento, gente, melhor coisa que você pode fazer por ela, né? Vamos falar um pouquinho de bipolaridade? O que vem a ser a bipolaridade, né? É uma doença que a gente chama de depressão do maníaco, né? Tem a fase maníaca e a fase depressiva, a fase desorganizada e a fase depressiva. O que é a bipolaridade, gente? A imagem diz muito bem, né? É a mudança extrema de humor. Ela tem crises de humor, tá? O humor dela varia entre grande depressão e grande felicidade, melhor dizendo. Tá? Aqui eu tenho os sintomas das duas fases, da fase eufórica, da fase maníaca e da fase depressiva. Né? Na fase maníaca, você tem uma grande sensação de bem-estar, né? Você se sente muito bem, você é a melhor pessoa do mundo, não existe melhor pessoa do que você. Você tem aceleração dos pensamentos e fala. Você tem agitação e hiperatividade, diminuição do sono, diminuição da concentração, desinibição e impulsividade. É uma pessoa extremamente impulsiva e desinibida, né? Para deixar isso bem claro, gente, eu tive pacientes lá na clínica psiquiátrica que tem a bipolaridade, gente. A pessoa andava nua pela clínica, ela simplesmente tirava a roupa e andava pelada, porque ela não precisa de ter vergonha, ela é linda, maravilhosa, perfeita. Na fase maníaca, ela faz esse tipo de situação, né? E na fase depressiva, ela tem alteração do apetite, perda ou ganho de peso, né? Humor deprimido em maior parte do tempo, fadiga e perda de energia, apatia e perda de interesse nas coisas que antes ela sentia interesse, antes ela sentia felicidade fazendo aquilo, agora não sente mais, agitação e tendência ao isolamento. Então, tem fases que a pessoa se acha a melhor pessoa do mundo, né? Tem uma sensação de bem-estar extremo, e na outra fase ela tem uma tristeza tão profunda, algo tão triste que ela é capaz de tirar a própria vida e cometer suicídio, né? E, gente, essa doença é muito complicada, não só para a pessoa que tem, mas para os familiares, para a sociedade, para as pessoas que tratam. É muito complicado lidar com isso, porque dá para vocês verem esses dois polos que não tem conversa nenhuma, né? A euforia extrema e a depressão extrema é bem complicado. Tá? E para finalizar aqui o nosso papo cabeça, o nosso bate-papo sobre saúde mental, vamos falar um pouquinho do transtorno de ansiedade generalizada, né? O transtorno de ansiedade generalizada provoca medo, dúvida e expectativa, né? A pessoa sente uma ansiedade severa, né? Ela sente taquicardia, né? Sente frustração, ela sente todas as sensações de ansiedade, tá? Só que é uma ansiedade, uma doença, não é aquela ansiedade normal de quando você vai fazer uma viagem e você se sente ansioso, não é isso. Tá? Aqui são os principais sintomas, né? No humor, ela tem angústia constante, preocupação excessiva, desespero, medo irracional, insegurança, falta de humor, ressentimento e dor, tá? Sono, pode ser um sono, né?
que a pessoa não consegue dormir, ficar rolando na cama, dorme com dificuldade, ela não consegue parar de pensar, ela não consegue descansar, ela não consegue dormir direito, tá? Os pensamentos, ela tem falta de concentração, os pensamentos são confusos e constantes. Ela tem uma coisa que a gente chama de pensamentos invasores. Né? Esses pensamentos invasores são horríveis, né? Por exemplo, assim, você tá sentado olhando para uma faca e você pensa em pegar aquela faca e enfiar no seu próprio organismo, no seu corpo. Por que que você faz isso? Não é porque você quer, porque é um pensamento invasor e você tenta parar de pensar isso, parar e não consegue, tá bom? No corpo ela tem muitas dores musculares, tensão muscular, dores nas costas, dor, diarreia, né? Ansiedade causa muita diarreia, né? Desânimo, cansaço. E o comportamento, gente, é sempre incontrolável. Ela não consegue se controlar muito bem. Ela fala o que ela pensa porque ela não tá pensando direito. Ela tá ansiosa e é muito irritada, essa pessoa muito brava, certo? Né? Aqui eu também tenho um vídeo do Os 13 Porquês, que é uma série da Netflix. E, gente, essa série, eu quero terminar o papo de hoje falando sobre essa série aqui. Gente, essa série, Os 13 Porquês, eu acho que todos nós deveríamos assistir. É uma série da Netflix. E ela fala sobre uso de álcool e drogas, abuso sexual e doença mental. Né? É uma série muito boa, muito pesada, e ela vem trazer pra gente, né, o que é saúde mental, né, o que é doença, o que é suicídio. E ela demonstra as doenças, então é bom a gente assistir, entender o que está acontecendo, o que pode acontecer, né, e o que a gente pode fazer para evitar. Né? Não é uma série fácil, tá, gente? Você precisa de ter um estômago bom, você precisa ter uma saúde mental muito boa para assistir isso aqui. Só que é muito interessante o jeito que eles abordam as doenças. E eu acho que todos nós devemos enfrentar isso aqui em busca de um tratamento, de uma felicidade. Espero que vocês tenham gostado de, de ter tido esse papo comigo, né? Da gente ter falado um pouquinho sobre suicídio e doença mental, né? Aqui também, esse vídeo também é uma passagem lá dos 13 porquês. Essa aqui é a personagem Hannah, né? E ela é uma personagem muito importante na série. E a gente pensa, né? Ela tem uma doença mental aí, o que que a gente faz diante da doença mental, o que vamos fazer? E agora vocês já têm todas as bases, né? E a gente conversou um pouquinho sobre suicídio, depressão, bipolaridade e ansiedade. Muito obrigada por ficarem comigo até aqui, gente, né? Qualquer dúvida, deixem aí nos comentários, no inbox, que se possível eu respondo, né? E muito obrigada por assistirem até aqui. Tchau, tchau.